Aqui, de volta, com o caminhar do peregrino, no qual, através deste relato, autobiografia de Santo Inácio de Loyola, passamos a despertar, a conhecer ou até a revisar, para quem leu, sobre esta bela história que nos conta de sua própria conversão, o próprio Santo Inácio. Não repetimos aqui uma autobiografia para exaltar virtudes ou para se projetar. Antes, Santo Inácio era muito humilde, muito preocupado em colocar sempre Cristo no centro, e não era adepto da exaltação da própria personalidade. Aqui nós vamos prosseguir agora a partir do segundo capítulo desta obra, na qual é trabalhado o momento em que ele começou a caminhar, a fazer essa peregrinação, uma vez que estava impulsionado pelas leituras que fizeram no tempo em que esteve acidentado. Recordando, Santo Inácio era um guerreiro, passa por uma derrota muito forte na fronteira ali da França e acaba recebendo uma bala de canhão que lhe deixa sem poder caminhar por muito tempo. Pede livros de cavalaria, não há na casa de seus parentes, onde ficou se cuidando, né, vamos dizer assim, em convalescência, e aí ele consegue livros que relatam a vida de Cristo e outro que relata a vida de santos. E começa a se instigar, a fazer uma peregrinação, a buscar um autoconhecimento maior através de mover-se pela espiritualidade. Então, a partir do número 13, nesse segundo capítulo chamado A Caminho de Montserrat, é dito que Inácio cavalgava uma mula. Um dos seus irmãos quis ir com ele até Onhate. Pelo caminho, Inácio persuadiu a fazer uma vigília em Nossa Senhora de Aracaju, aliás. Depois de ter feito oração durante toda a noite para alcançar novas forças para seu caminho, deixou seu irmão em Onhate, em casa de uma irmã, e se dirigiu a Navarrete. Então está aí um mapa bem simplificado desse percurso que Inácio começa a relatar aqui, a partir do capítulo 2º. Ele ali de Loyola desce ao sul, passando por Arantizazu, e depois vai até Navarrete. E ali depois ele prossegue no caminho a leste, onde busca chegar em Montserrat, na região ali da Catalunha, já próximo a Barcelona. No número 14, nesse caminho aconteceu um fato digno de registro, para que se compreenda como Nosso Senhor tratava essa alma, que ainda permanecia cega, embora com grande desejo de servir em tudo o que reconhecesse ser de sua vontade. Ele se determinava a fazer grandes penitências, mas já não considerava tanto obter satisfação pelos pecados, quanto dar agrado e prazer de Deus. Assim, quando lhe ocorria praticar alguma penitência, como faziam os santos, aqueles que ele leu tanto sobre a vida, propunha realizar a mesma e ainda mais. Inácio estava no caminho de imitação daqueles que ele admirou através das leituras. Nesses pensamentos, sentia toda a consolação e não olhava nenhuma circunstância interior. Não sabia o que era humildade, nem paciência, nem discrição para regular ou medir essas virtudes. Toda a sua intenção era realizar grandes obras exteriores, porque assim as tinha praticado os santos, para a maior glória de Deus, sem olhar nenhum outro ponto particular. É interessante que Inácio vai contando o seu caminho e vai mostrando uma evolução gradual, de certa forma difícil, ao qual todos nós passamos, de certa forma,
cada um em sua conversão, mas, claro, cada um do seu modo. No número 15. Seguindo, então, pelo caminho, encontrou um mouro montado numa mula. Iam conversando os dois. E então começaram a falar sobre Nossa Senhora. O mouro, lembremos, é aquele que está sobre outro tipo de fé, a fé islâmica. E na fé islâmica existe um conhecimento, existem ensinamentos sobre Nossa Senhora também, sobre Maria. Mas lá por eles, visto apenas como a mãe de uma grande personalidade para eles, que é Jesus. Eles consideram um grande profeta e têm essa veneração pela mãe do grande profeta, que é Jesus, Maria. No caso, de uma forma bem diferente da nossa. O mouro afirmava que lhe parecia bem ter a Virgem concebido sem obra de homem, mas não podia crer ter ela dado à luz continuando virgem. Era a perspectiva dessa pessoa que tinha outra religiosidade. Dava para isso motivos naturais que lhe ocorriam. Por mais razões que lhe desse o peregrino, ou seja, Santo Inácio, não conseguia mudar essa opinião. Depois, o mouro se adiantou com tanta pressa que o peregrino perdeu de vista. Então, eles tiveram essa discussão de fé, de religiosidade, e depois o mouro se adiantou, Santo Inácio não viu o caminho dele. Inácio ficou pensando no que se passara com ele e o mouro. Então, ocorreram-lhe umas moções que causaram descontentamento em sua alma, porque lhe parecia que não tinha cumprido o seu dever. Ele queria, vamos dizer assim, converter o mouro, ou pelo menos colocar do seu ponto de vista que o mouro o aceitasse. Tinha receio de ter procedido mal, com sentido que um mouro dissesse tais coisas de Nossa Senhora. E ainda se ofendeu, né, pela posição do mouro. E por isso achava que tinha a obrigação de reparar a honra dela. Então, muito mais preocupante do que qualquer tendência que nós temos de querer mostrar nossos pontos de vista, é que ele sentiu-se como não tendo defendido Nossa Senhora de forma digna, digamos assim. E desse modo lhe vinham desejos de procurar o muro e dar-lhe umas punhaladas por causa do que tinha dito. Quer dizer, ele queria ferir o mouro por conta daquilo que tinha dito contra Nossa Senhora. Ficando muito tempo no combate interior, causado por esses desejos, acabou em dúvida, sem saber qual seria a sua obrigação. O mouro, antes de tomar a dianteira, lhe tinha dito que se dirigiria a um lugar que ficava um pouco adiante, na mesma direção, muito próximo da estrada principal, mas fora dela. Cansado de examinar o que seria melhor fazer, não tendo ideia clara que o levasse a tomar uma decisão, resolveu deixar a mula com a rédea solta, até o lugar onde se separavam os dois caminhos. Como que uma bifurcação, ou como que uma entrada para uma estrada vicinal. Então, ele colocou a mula ali, soltou o comando da mula, a corda, e ficou esperando para ver qual era o caminho que a mula naturalmente tomaria. E veja bem, se a mula tomasse o caminho do povoado, que ele sabia para onde o mouro se dirigia, iria procurar o mouro e lhe daria umas punhaladas. Se não fosse para o povoado, mas seguisse pela estrada principal, ele o deixaria em paz. Veja bem o tipo de decisão a que ele se colocou, meio jogada à sorte, né? Ao movimento aleatório de uma mula. Assim fez como pensou, que quis Nosso Senhor que a mula seguisse pela estrada principal, ainda que o povoado estivesse a pouco mais de 30 ou 40 passos,
e o caminho para ele fosse largo e fácil. Ainda bem, né? Ele poderia ter ido por aquele caminho, talvez o desenvolver desse sentimento dele tivesse levado a ele ser preso, ou até uma reação do Moro que podia ter o matado. É esses momentos da vida da gente que a gente toma decisões sem levar em consideração um diálogo mais forte, uma compreensão, ou seja, um discernimento verdadeiro com Deus. Tendo chegado a um povoado antes de Montserrat, quis comprar ali a roupa que decidira usar para ir a Jerusalém. Comprou um pano grosso, do qual se costumava fabricar sacos, tecido grosseiro e áspero. Então, mandou fazer uma veste comprida até os pés, uma roupa de penitente. Lembremos que o desejo maior dele era ir a Jerusalém. A intenção dele era fazer esta peregrinação. Comprou também um cajado e uma cabacinha e prendeu tudo na sela da mula. Cajado como um apoio, né, para caminhadas, e a cabacinha era um modo de levar água. Como hoje a gente faz, né? Leva umas garrafinhas para estar sempre hidratado. Os viajantes costumavam ter esse apoio e essa forma também de se manter hidratado. Ali no número 17, continuou pelo caminho para Montserrat, pensando, como tinha costume, nas coisas grandiosas que deveria realizar por amor de Deus. Seu espírito estava tomado pelas histórias de Amadis de Gaula e outros livros parecidos, que lhe viam ideias semelhantes àquelas. Foi assim que resolveu fazer uma vigília de armas, durante toda uma noite, sem sentar-se nem se recostar, ora de pé, ora de joelho, diante do altar de Nossa Senhora de Montserrat, onde tinha decidido deixar suas roupas e tomar as armas de Cristo. Ali ele tinha decidido despojar-se como guerreiro e assumir o papel, né, a identidade realmente de um peregrino. Partindo dali, como de costume, ia pensando em seus propósitos. Chegando a Montserrat, depois de ter-se dado a oração e combinado com o confessor, fez uma confissão geral por escrito. Era uma prática da época. Durou a confissão 3 dias. Anotou, pensou em tudo e foi, com o apoio daquele escrito, relatando ao padre a sua confissão geral. Acertou com o confessor para que a mula ficasse guardada no mosteiro e a espada e o punhal fossem dependurados no altar de Nossa Senhora na igreja. Essa foi a primeira pessoa a quem declarou sua determinação, porque até esta ocasião nada mencionara nenhum confessor. Na véspera da festa Nossa Senhora, em março, no ano de 1522, de noite, aqui não tem a data, mas imagino que seja 25 de março, dirigiu-se o mais secretamente que pôde a um pobre. Despiu-se de todas as suas roupas e deu a ele. Vestiu-se então de sua desejada túnica e foi pôr-se de joelho diante do altar de Nossa Senhora. E ora nesta posição, ora de pé, segurando seu cajado na mão, passou a noite inteira. Amanhecendo, partiu logo, porque não queria ser identificado. Não seguiu diretamente para Barcelona, onde encontraria muita gente conhecida, mas pegou um desvio para um lugar chamado Manresa. Aí resolveu ficar uns dias no hospital, querendo anotar alguns pontos no seu livro, que levava bem guardado e que muito o consolava. A palavra hospital aqui tem um sentido de hospedaria, que também recebiam pessoas, viajantes, convalescentes que precisavam ir a determinado ponto ou estar em repouso. Aqui tem muito mais o sentido de uma hospedaria. Já estava a 1 légua de Montserrat, quando um homem que vinha com muita pressa atrás dele o alcançou e lhe perguntou se tinha dado suas roupas a um pobre, como este dizia. Respondeu que sim, e então lhe vieram lágrimas aos olhos. Por compaixão do pobre a quem tinha dado suas roupas, pois compreendeu que o molestavam, acreditando que fosse um ladrão. Veja bem, Santo Inácio quis fazer um bem ao pobre, mas não pensou 2 vezes, né? Deu uma roupa nobre, algo
é muito de destaque na época, as roupas tinham diferenças muito grandes, e aquele pobre homem foi visto como um ladrão. Por mais que ele fugisse de ser estimado, não pôde ficar muito tempo em Manresa, sem que as pessoas começassem a falar grandes coisas dele, formando opinião a partir do que ouviram dizer que ele tinha feito em Montserrat. Quer dizer, as pessoas já estavam elogiando, alguns talvez detratando, e ele não queria nem uma coisa nem outra. Ele não queria ali ser visto como uma pessoa boa, nem queria ser visto como uma pessoa imprudente. Ele estava se isolando de toda aquela situação. Logo cresceu a fama, e as pessoas chegaram a falar mais do que realmente acontecera, que ele havia deixado grandes rendas e assim por diante. Essa situação que nós conhecemos bem, né? Que as pessoas, às vezes, não conhecem bem o que aconteceu e vão aumentando as histórias. Mas o importante desse capítulo é a gente perceber que Santo Inácio começa a sua caminhada e ele ainda está organizando o seu entendimento em torno da espiritualidade. Há momentos confusos, há momentos difíceis, há muita coisa ainda a aprender. Mas é assim que ocorre toda a peregrinação, é assim que se faz e se produz toda a conversão na alma humana. É um caminhar, precisa ter um começo, precisa ter aquele início sobre o qual nós nos dispomos a nos colocar a caminho para o encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o ponto mais importante. E é o que nós vamos ver na evolução a partir dos outros capítulos. Aqui não esgota tudo o que aconteceu, há muitos livros que se explica, há muitas notas de rodapé nesse livro, que eu recomendo para quem esteja ganhando interesse em ler, ou para quem já leu, retomar uma leitura, porque nós aprendemos muito com esse caminho do peregrino. É muito importante para cada um de nós, porque nós podemos tirar paralelos e podemos também aprender a importância e princípios que foram surgindo ali da espiritualidade naciana. Vamos a cada mês, como temos feito, sempre no último domingo, lançando esses vídeos e digerindo um pouco, conhecendo melhor o caminhar do peregrino. Com amor.